me dar aqui, ó. São 88 milhões de reais hoje. Quase 90 milhões de reais. 88 milhões de reais. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. E eu vou falar sobre paz hoje. A paz, ela se estabelece quando não há guerra, não é verdade? Quando não há dissensão, quando não há disputas. Então, por exemplo, se há alguma disputa qualquer e as pessoas elas chegam a algum acordo ou alguém admite que estava errado e pede perdão e então eles entram numa conciliação, a guerra acaba, não é verdade? Estabelece-se a paz. No mundo espiritual funciona do mesmo jeito. O homem, por exemplo, quando ele está em pecado, ele está se rebelando contra a ordem estabelecida por Deus. Então, enquanto ele está se rebelando contra Deus, ele não está aceitando a ordem estabelecida por Deus, ele resiste a Deus. Então, é por isso que, pelo menos em relação a Deus, ele não consegue ter paz. Por quê? Porque ele vive e prefere viver em pecado, não aceita a direção de Deus, a ordem de Deus. Então, uma pessoa que vive em pecado, ela não tem paz com Deus. Em Mateus, no capítulo 5, então diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? São aquelas pessoas que promovem a paz. Mas será que Mateus ali, o Evangelho de Mateus ali, Jesus ali no Sermão do Monte, ele está se referindo a você que está promovendo uma conciliação entre questões humanas? Ou será que a ideia ali é de estabelecer a paz dos homens com Deus? Como é que pode ser estabelecida a paz do homem com Deus? Exatamente quando ele resolve deixar de resistir a Deus. Então, vamos supor, ele vai aceitar a ordem de Deus, a moral de Deus. Então, Deus vai dizer, por exemplo, que adultério é pecado, não é assim? Tá bom, então Deus diz que adultério é pecado. Então, você que está em pecado de adultério, então você não tem paz. Por quê? Porque você resiste a uma ordem estabelecida por Deus. Mas na hora que você se arrepende, eu me arrependo de estar em adultério, então eu vou parar de adulterar. Eu paro de adulterar, eu estou arrependido, eu peço perdão tanto às pessoas que eu ofendi com o meu pecado, como eu peço perdão a Deus. Então Deus tinha uma ordem e agora eu me sujeito à ordem de Deus e peço que Deus me perdoe por ter resistido à sua vontade. Na hora que eu peço perdão e que Deus me perdoa, a paz se estabelece. Então agora eu estou em paz com Deus porque eu fui perdoado. Entenderam? E se as pessoas que eu ofendi também me perdoarem, eu vou ficar em paz com elas. Não vai ter mais guerra com elas, porque eu fui perdoado. Então, o perdão, ele estabelece a paz. Para que haja perdão, é muito importante, primeiramente, que o pecador, ele se arrependa. É o primeiro passo. O pecador, ele tem que se arrepender para que ele peça perdão, para que ele seja perdoado e para que a paz se estabeleça. Então, por exemplo, um pecado não perdoado, ele é uma porta aberta para cobranças. E no mundo espiritual, quem é o cobrador? Quem é o acusador? É o diabo, que em grego é diabolo, que é acusador. Então, o diabo, ele é o acusador. Ele não vai deixar você ficar em paz enquanto você estiver em pecado, enquanto você não se arrepender do seu pecado, enquanto você não acertar as suas contas com quem você ofendeu, enquanto você não acertar as suas contas com Deus e receber o perdão. Na hora que Deus te perdoar, o diabo, ele não pode mais te acusar.
Por quê? Porque não existe mais dívida. Ele não pode dizer assim, ó, o fulano lá, ele é adúltero. Não, ele foi perdoado. Ele não é mais. O pecado dele foi perdoado, caiu no esquecimento. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona na Bíblia, né? Diz aqui, por exemplo, vou mostrar no livro do profeta Isaías. Então, é lógico, irmãos, eu não vou contextualizar aqui porque eu quero apenas trazer esta ideia de que perdão traz paz e de que pecado não permite que a paz se estabeleça. Então diz aqui, ó, verso 25 de Isaías 43. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Então Deus, quando ele perdoa, aquele pecado ele está apagado, ele não existe mais. Nunca mais alguém vai poder cobrar você daquele pecado. Deixa eu voltar à tela aqui, seria mais ou menos uma dívida. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma dívida com o banco. Eu devo ao banco 24 milhões de reais, tá certo? E o banco vai ficar me cobrando, né? Todo mês o banco vai me cobrar, vai me colocar na justiça, vai, né, mover uma ação contra mim de ressarcimento, vai querer pegar os meus bens e tal. Então o banco vai ficar me cobrando. Por quê? O banco ele tem o direito de me cobrar, porque eu devo ao banco. Agora, se um dia eu chego lá e pago a dívida, o banco vai continuar me cobrando? Não, ele não pode me cobrar, porque quando eu pagar, ele vai me dar uma quitação. Com aquela quitação, nunca mais o banco vai poder me cobrar. Nunca mais ele poderá me cobrar. Há uma outra forma também. Vamos dizer que eu tenho essa mesma dívida com o banco e o banco está me cobrando. Um dia eu vou lá ao banco e digo, olha, eu não tenho como pagar essa dívida, mas eu reconheço que eu devo, né? Mas eu quero que o banco me perdoe. Vamos imaginar então que o banco resolva perdoar a minha dívida. Na hora que ele perdoar, ele me dá a mesma quitação de que se eu tivesse pagado. Então, com esta quitação, ele nunca mais pode me cobrar. Ele não pode lá na frente, 10 anos depois, dizer assim, olha, você tem uma dívida comigo, porque eu perdoei os 24 milhões. Não, eu não tenho mais dívida nenhuma com você. E outra, se você ficar dizendo que eu devo, eu posso, inclusive, te acionar na justiça, porque você está me cobrando uma coisa que eu não devo. E a lei brasileira não permite que você cobre de alguém alguma coisa que a pessoa não te deve. Né? Acho que pela lei civil, inclusive, se você cobrar de alguém o que ela não te deve, ela tem que te pagar em dobro aquele valor que você cobrou. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: um pecado perdoado, no mundo espiritual, ele não pode mais ser cobrado. É como essa dívida. Então, quando você pediu perdão a quem você ofendeu e pediu perdão a Deus e foi perdoado, o diabo, que é o acusador, ele não pode mais te cobrar. Ele não pode mais usar isso contra você. Nunca mais. Porque Deus diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Está apagado. A dívida foi paga, foi quitada, não existe mais. Vou mostrar mais para vocês, apenas para exemplo. Né? Aqui em Isaías, no capítulo 48, no verso 22, diz assim, não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. O que Isaías está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que o ímpio, que é o pecador, que é a pessoa impiedosa, é aquela pessoa que não se arrepende, que pratica o mal e não se arrepende, ele não tem paz. Por que ele não tem paz? Porque a paz só se estabelece quando há o acordo. Ou você pagou a dívida, ou você foi perdoado. Ok? Então, por isso, muitas pessoas, ímpios, eles estão em rebelião contra Deus e eles têm uma vida que não tem paz. Às vezes a pessoa não consegue dormir, às vezes a pessoa fica precisando só de remédio. Então, irmãos, um sinal de que alguma coisa está errada no mundo espiritual é exatamente a falta de paz. É por isso que tem aquele texto que diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro nos corações. Então, por quê? Vamos imaginar, hoje, por exemplo, as pessoas da Maranata, eles ficam abrindo Bíblia para consultar. Posso fazer? Irmãos, melhor do que ficar com bibliomancia, jogando sortes, é melhor que você observe a paz que está estabelecida no seu coração, porque ela é o melhor árbitro. Porque em pecado,
Em situação de pecado não há paz. Não há paz com as pessoas que estão contra você, porque você deve a elas, e por isso você está nessa guerra toda, porque você está devendo alguma coisa aí, tem alguma coisa errada aí, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Algum membro da Maranata consegue tirar a minha paz? Não. Por quê? Porque eu não devo nada a eles, né? Alguém da igreja cristã Maranata fazendo aqueles comentários, me acusando disso, me acusando daquilo, dizendo que eu sou mau, que eu sou ruim, que eu tinha que ter outra coisa para fazer, eles conseguem tirar a minha paz? Né? Quando eu leio aquilo, eu fico chateado, perco minha paz? Não. Por quê? Porque eu não devo nada a eles. Não devo nem satisfação a nenhuma dessas pessoas. Não quero ser grosseiro, só estou dizendo como é que funciona. Então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, fazendo as minhas coisas, está tudo certo, estou cumprindo com as minhas obrigações. Então, alguém pode me cobrar alguma coisa porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer? Não, porque eu estou fazendo. Então, eu fico em paz, eu estou em paz, eu estou tranquilo, porque eu sei que ninguém vai me cobrar. E a mesma coisa em relação a Deus. Se eu estou falando a verdade, se eu estou praticando aquilo que é justo, se eu estou buscando fazer o melhor para Deus, a minha consciência com Deus ela é muito tranquila. Então, eu não perco a minha paz. Porque, e quando eu erro, eu digo, Deus, eu errei. Me perdoa, Senhor, porque eu estou arrependido. E se houver alguma forma de restituição, eu vou restituir, ou eu vou pedir perdão a quem eu ofendi, alguma coisa assim. Então, irmãos, o ímpio não tem paz porque existe ainda alguma cobrança justa em relação a ele, né? Deus tem direito de ficar cobrando e o diabo de ficar acusando. Por quê? Porque ele está em rebelião, ele tem uma dívida com Deus que ele não paga. E só se paga essa dívida no momento em que você se arrepende, que você pede perdão, e então a paz se estabelece. Isso fica claro para vocês? Vou mostrar mais alguns textos, né, que são interessantes. Diz aqui em Jeremias, né, ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Viram? Então aqui, lá em Jeremias, o profeta Jeremias dizendo, Deus, quando perdoa, ele não vai mais lembrar do pecado. E veja que isso é repetido aqui no livro de Hebreus. O escritor de Hebreus ele fala a mesma coisa, praticamente ele está citando aqui o Jeremias, né? Quando ele diz, ninguém mais ensinará ao seu próximo, e ele vai dizer aqui no verso 12, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, tá bom? E vejam só que coisa interessante, Jesus, quando ele perdoa uma mulher pecadora, ele diz a ela, que Lucas 7,48, então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até pecados perdoa? Né? Então ele está estabelecendo um perdão, na verdade, espiritual, com Deus, né? Ele estava perdoando diante de Deus, por isso que as pessoas, olham, mas ele pode perdoar pecados? E depois disso, Jesus disse à mulher o seguinte, sua fé a salvou, vá em paz. Então vejam, na hora que Jesus estabelece o perdão diante de Deus, e Jesus pode fazer isso porque ele morreu no nosso lugar, ele pagou inclusive a dívida que nós não poderíamos pagar, que deveria ser paga com a nossa vida, ele morreu em nosso lugar. Então quando Jesus perdoa, ele diz, agora você pode ir em paz, a paz se estabelece. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O arrependimento e o perdão, ele estabelece paz. Se não há paz, é porque realmente há uma dívida ainda que não foi paga e que está sendo cobrada justamente, com justiça. E muitas vezes no mundo espiritual, essa falta de paz é porque o próprio diabo, que é o acusador, nunca vai deixar você em paz enquanto você estiver com essa dívida sem pagar, tá ok? Então ele pode te acusar, porque você nunca estabeleceu a paz nem com Deus, nem com os homens, justamente. Mas vamos ver mais aqui. Olha só,
Agora tem um texto muito interessante que é o texto de Zaqueu. Zaqueu, quando então Jesus entra na casa dele e ele se sente constrangido porque ele percebeu que ele estava fazendo coisas erradas, ele se arrepende de tal modo que ele diz: Senhor, eu vou dar aos pobres, né? Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E naquilo que eu estiver aqui, naquilo que eu extorqui alguém, naquilo que eu tirei das pessoas sem direito de tirar, né? Naquilo que eu roubei as pessoas, vamos usar este termo, ele está dizendo: eu vou devolver 4 vezes mais. Vocês conseguem perceber isso? Então, e Jesus disse o seguinte: hoje houve salvação nesta casa. Então, quando a pessoa se arrepende e ela confessa o pecado dela, e ali houve uma confissão do pecado, né? Diante de Jesus veio o perdão, mas mais, havendo possibilidade, deve haver o ressarcimento. Aquilo que você tirou das pessoas, você deve devolver. Por exemplo, você roubou a bicicleta de um garoto, tá certo? E depois você se arrependeu. Eu me arrependi, Deus me perdoa. Ora, você está arrependido de ter roubado? Então devolve a bicicleta. Agora, você causou um outro prejuízo porque você ficou com a bicicleta da pessoa, você restitui, você vai ressarcir a pessoa. Não só aquilo que você tirou, mas qualquer outro dano que você tenha causado. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte: a questão do perdão ela é um pouco mais profunda do que às vezes a gente imagina, mas assim, sendo bem simplório. Há uma conciliação com Deus, mas deve haver também uma conciliação e um ressarcimento com os homens, com as pessoas que você ofendeu. Por exemplo, se há situações onde não é mais possível o ressarcimento. Então, se você matou uma pessoa e você se arrependeu, você pediu perdão a Deus, Deus pode sim te perdoar, mas você não tem mais como restituir a vida daquela pessoa. Entenderam? Não tem como. Agora, mas se você roubou alguma coisa dela, você tem como ressarcir. Você tem como corrigir isso. Então, havendo a possibilidade, você deve também estabelecer esta comunhão, esta paz com a pessoa com quem você ofendeu, inclusive ressarcindo aquilo que você tirou dela. Então, eu estou sendo muito simplório aqui em relação ao perdão, mas eu gostaria que vocês pelo menos entendessem isso, para que você tenha como, vamos dizer assim, como entender também o porquê nós não deixamos a questão da Maranata sem voltar a falar dela sempre. Por exemplo, a liderança da Igreja Cristã Maranata, ali no ano de 2012, no início de 2012, ela foi apanhada em atos ilícitos. E, segundo a denúncia que foi feita pelo Ministério Público, eu vou mostrar para vocês um noticiário só para que vocês entendam que não estou tirando aqui da minha cabeça e nem da minha memória, eu vou tirar aqui de uma informação que é daquele tempo. Então, houve um desvio de dinheiro dos cofres da igreja, ou seja, das pessoas da Igreja Maranata. Elas foram roubadas, usando um termo, não o termo técnico aqui, tá? O termo, assim, popular. Então, as pessoas da igreja elas foram roubadas, o Ministério Público foi acionado, então ele fez uma investigação, constatou ali que realmente aquilo estava acontecendo, ofereceu denúncia ao Poder Judiciário e, inclusive, naquele tempo houve uma resistência, ameaça de testemunhas e o Ministério Público acabou propondo ao juiz, então, uma prisão preventiva que foi decretada pelo juiz após perceber que havia realmente uma justa causa para aquela ação, para aquela prisão, tá bom? Mas vejam só, eu queria mostrar para vocês a razão de que isso não é uma coisa que foi e nem será esquecida e nem deixará de ser cobrada, pelo menos não do meu ponto de vista. Porque eu acho que essa questão ela não morre. Eu acho que essa questão
da Igreja Maranata, desse desvio de dízimo, desse roubo que aconteceu nos cofres da igreja, ele não morre, não é esquecido, porque nesse período todo já se passaram então 10 anos desde que os fatos foram descobertos, né? O crime foi descoberto, passaram-se 10 anos e isso continua. Né? E continua, e as pessoas continuam falando, e as pessoas continuam lembrando, olha, mas a igreja, mas por que as pessoas continuam acusando? E isso realmente deve ser uma coisa que tira a paz das pessoas ali, especialmente da liderança, porque eles falam, olha, esse povo não esquece isso não tem como esquecer, você sabe por quê? Porque não sou eu que tenho que esquecer. Na verdade, uma dívida, como eu falei, ela só é esquecida quando ela é paga, ou quando ela é perdoada. Aí você pode dizer, mas será que Deus já não perdoou? Ora, irmãos, eu até acho que Deus pode ter perdoado, né? Que pode ter perdoado. Mas faltam alguns elementos aí para que isso ficasse mais claro. Por exemplo, esse crime que foi praticado contra os membros da igreja, ele se tornou público, ele ganhou a extensão de todo o público interno e o público externo. Isso alcançou toda a sociedade. Então, se você comete um pecado que ele ofendeu a comunidade, o público, o perdão, ele deve ser, então, pedido em público a toda a comunidade, a todas as pessoas que podem ter se sentido ofendidas por aquele pecado. Então, por exemplo, basta então pedir perdão a Deus? Não. E as pessoas que você ofendeu? Você não vai devolver a elas o que você roubou? Entenderam? É aquela história que eu contei da bicicleta. Você roubou a bicicleta. Deus me perdoe de eu ter roubado. E vai continuar usando a bicicleta? Entenderam, irmãos? Você acha, então, que Deus vai perdoar? Você rouba o carro de uma pessoa. Você rouba e fica usando o carro lá. Tá? Depois eu estou arrependido de ter roubado esse carro. Nossa, como eu estou arrependido. Você está arrependido? Já pedi perdão a Deus. Deus, e eu pedi em nome de Jesus. Então eu estou perdoado, porque eu pedi em nome de Jesus. Então Deus me perdoou. Aí você continua usando o carro. É assim que funciona? Você acha que é assim? Então, quer dizer, isso é justo? Você não deve devolver esse carro, você não deve, então, muitas vezes, se for o caso, até pedir perdão a essa pessoa que você tirou o carro dela, ressarcir o prejuízo que você causou a ela. E outra, se a sociedade ela está cobrando também, porque isso é um crime de ofensa à sociedade, por isso ele está no Código Penal, então a sociedade também já estabeleceu uma lei onde diz o seguinte, que determinadas práticas criminosas, elas devem ser pagas de acordo com aquilo que a sociedade estabeleceu. Então, a sociedade também espera que haja uma recomposição daquele fato com a aplicação da lei penal. No caso, se é prisão, é prisão. Aí depois que a pessoa pagou lá os anos lá de prisão e saiu, pronto, ninguém pode cobrar mais, concordam? A pessoa pagou o que devia à sociedade. Ninguém pode cobrar. A sociedade não pode cobrar mais. Mas você roubou lá há 10 anos. Então, não, mas eu já paguei o meu pecado, o meu erro para a sociedade. Já pedi perdão a Deus, né? Já pedi, em nome de Jesus, pedi perdão a Deus. E já pedi perdão às pessoas que eu roubei e já devolvi o que eu roubei. Pronto, não tem mais dívida a ser paga. Acabou, isso é uma quitação. Então, neste caso, meus irmãos, a paz se estabelece. Por quê? Porque o perdão, ele vem e traz quitação. Diabo não pode mais cobrar, sociedade não pode mais cobrar, o ofendido também, que já te perdoou, também não pode mais cobrar. A paz vai reinar. Por que a Maranata não tem, e enquanto não tomar uma iniciativa dessa natureza que eu estou falando, nunca terá paz? Não vai ter paz. Isso é uma coisa espiritual. Se a Maranata tiver paz antes de se arrepender, antes de pedir perdão a Deus e de pedir publicamente perdão a todas as pessoas e antes de ressarcir o que ela roubou das pessoas, se isso acontecer e ela tiver paz sem fazer isso, a Bíblia está errada. Então é vã a nossa fé. Entenderam? Se acontecer da Maranata ter paz sem estabelecer o perdão desta forma que eu estou falando, então, todos esses textos que eu mostrei para você aqui, isso aqui é tudo lixo, não serve para nada. Está tudo errado. Agora, se a Bíblia está certa, se Jesus está certo, se Jeremias está certo, se o escritor aos Hebreus está certo,
Então, se a palavra de Deus está certa, a Maranata não vai ter paz. E não é porque eu estou, né, tirando a paz da Maranata. É porque o próprio diabo vai ter sempre ainda uma porta aberta para acusação. Então, ele vai transtornar a vida de todas as pessoas que estiverem ligadas a este sistema e que não se arrependem. Por exemplo, é possível que até mesmo as pessoas que estão participando da igreja, que são membros, estão financiando a igreja, e eles têm conhecimento disso, e eles não se importam com o fato da liderança, eles não se importam com o fato da liderança não se arrepender, de não pedir perdão e de não ressarcir. Essas pessoas também, eles podem sofrer a mesma coisa, a mesma falta de paz, entenderam? É por isso que tem pessoas que vêm nos comentários assim, tão revoltadas. Por que eles estão revoltados? Porque eles acham que está tudo certo. É aquela pessoa que acha que está tudo certo, quando não está tudo certo. Por quê? Porque não está tudo certo diante de Deus. Tá certo? Então quem é que vai tirar a paz da Igreja Maranata? É o Solon? Não, quem vai tirar a paz da Igreja Maranata e de todas as pessoas que estão defendendo a ausência de perdão, quem vai tirar a paz dessas pessoas é o diabo, segundo a Bíblia. O diabo ele usa tudo o que for possível para tirar a paz de quem está em dívida. Sempre. Ele vai realmente, vai fazer, vai acontecer, né? Vai usar a internet, vai usar a rede social, vai fazer, vai acontecer. Só tem um jeito da coisa cessar. Qual o jeito da coisa cessar? Perdão. Perdão, arrependimento, fazer o que a Bíblia diz, né? Então, e aí o Solon vai poder fazer mais algum tipo de acusação? Não, nunca mais. Por quê? Poxa, se eu sou uma pessoa que defende a verdade bíblica e eu estou vendo que uma pessoa se arrependeu, pediu perdão a Deus, pediu perdão aos homens, reparou o débito, ressarciu as pessoas, sabe o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou aplaudir e vou dizer, realmente, aí está uma atitude espiritual, uma atitude de alguém que é de Deus. Entenderam? Então, o perdão, ele estabelece paz. O perdão, ele quita dívidas. E ele tem esse poder, de fato. Você sabe disso. Porque se você estiver em guerra com qualquer pessoa e você se arrepender e pedir perdão e essa pessoa te perdoar, acabou o problema. Acabou o problema. A verdade, ela vai bater lá em você e o diabo vai ficar usando a verdade para poder mostrar que você está errado, que você está em dívida com Deus, que você está em dívida com os homens. E o diabo é que vai fazer uma arruaça na sua vida. Você não vai ter paz. Agora fica mais claro assim? Vejam só, deixa eu mostrar para vocês aqui, até porque, para que vocês pensem bem. No caso da Maranata, o dinheiro foi ressarcido? Não foi ressarcido. Alguém da liderança veio em público pedir perdão e reconhecer o erro? Nunca. Ao contrário, eles sempre dizem que estão certos e que o que estão fazendo com eles é uma perseguição, que eles estão certos. Ou seja, isso é falta de humildade, inclusive, e isso afasta totalmente a possibilidade de perdão. Em algum momento, a Igreja Maranata, ela se apresentou dizendo assim, nós vamos agora aqui fazer um culto, né, com todas as pessoas e vamos elevar a Deus um pedido de perdão por nós termos enganado as pessoas que confiaram em nós e termos, então, permitido que o dinheiro tenha sido desviado aqui dos cofres da igreja. Alguém fez isso? Não. Então, irmãos, é difícil, mas não vai ter paz, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Esse aqui é o site oficial do Tribunal de Contas da União e aqui nós temos um sistema que calcula débitos. Eu vou jogar aqui nesse sistema o valor que foi apurado no tempo ou que foi indicado naquele tempo de 2012, que seria o quanto foi desviado dos cofres da igreja. Mas quanto que foi desviado? Então eu vou mostrar aqui primeiro para vocês, tá bom? Eu tenho esta reportagem, esta matéria de um jornal, tá vendo? É CBN Vitória. E a matéria é o seguinte, diz assim: escândalo envolvendo desvio de dízimo na Igreja Maranata colocou pastores na cadeia. As investigações começaram em 2012. Em 2012 começou a investigação, ou seja, quando é que o dinheiro foi desviado? Antes de 2012.
O dinheiro foi tirado das pessoas da igreja antes de 2012, mas nós vamos considerar que seja em 2012. Ó, essa matéria é de 2016, tá? Ó, publicada em 10 de junho de 2016. Mas vamos ver aqui, ó. Em fevereiro de 2012, o Ministério Público Estadual começou a investigar a denúncia que apontava um suposto desvio de dízimo por parte de pastores, diáconos e fornecedores da Igreja Maranata. Tá bom? Então, no início de 2012. A investigação consistia no desvio, na época, de mais de 24 milhões. Então, qual é o valor que eu vou atualizar para saber quanto que representa hoje? 24 milhões. A partir de que data? Do início de fevereiro de 2012. Tá bom? Mas foi só os 24 milhões? Não. Olha só. Aqui está o que o Ministério Público denunciou. A denúncia dos promotores contra 19 líderes da Igreja Maranata pelos crimes de estelionato, formação de quadrilha, apropriação indébita e duplicata simulada, que são chamadas notas frias. E depois, 5 líderes da Maranata foram denunciados porque eles estavam coagindo testemunhas. Isso aqui é a matéria. Então tá bom, ó, no final de 2014, nós temos aqui outra notícia, ó. Além da denúncia no desvio de milhões em dízimo, a Receita Federal deu início a uma ação que cobra 23 milhões da Maranata por supostas fraudes. Então, eu vou voltar agora aqui para o programa que calcula o débito, tá bom? E qual é o valor que eu vou lançar aqui? 24 milhões mais 23 milhões, são 47 milhões que, vamos dizer assim, que consta da matéria que estão sendo cobrados por supostamente terem sido desviados ali da Igreja Cristã Maranata, 47 milhões. Quanto que estes 47 milhões de reais representam hoje, atualizando os valores da moeda? Vou usar o programa aqui do tribunal, tá bom? Então eu tenho aqui, olha só, vou colocar a data, é fevereiro de 2012. Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó. 1º de fevereiro de 2012, ok? E qual que é o valor? 47 milhões. Vou colocar aqui, ó, 47 milhões de reais. Não vou aplicar juros, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é para juros de mora. Não, vou considerar o seguinte, quanto que são 47 milhões hoje, de 2012 para hoje? Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó, incluir o valor, tá aqui, olha só como é que faz. Não é que legal, ó. 1º de janeiro de 2012, tá vendo? Um débito de 47 milhões. Agora vou calcular o saldo. Pronto. Ele vai me dar aqui, ó. São 88 milhões de reais hoje. Quase 90 milhões de reais. 88 milhões de reais. Se esse valor fosse atualizado para hoje, seriam 88 milhões de reais. Então, irmãos, 88 milhões de reais foram desviados dos cofres da Igreja Cristã Maranata, que na época eram 24 apurados pelo Ministério Público e cobrados pela Receita Federal mais 23 milhões, não é isso? Atualizados esses valores, 88 milhões de reais. É pouco? É muito? Em algum momento alguém deu satisfação para vocês sobre esses valores? Foi restituído? E veja bem, não é restituir o valor dos membros da igreja para a própria igreja. Alguém foi atrás desse dinheiro para saber quem foi que desviou. O processo estava apurando isso. Mas eles permitiram que o processo então chegasse à sua conclusão? Como é isso? A Igreja Maranata não deveria dar essas explicações? Não deveria falar sobre esses valores? Então, se a Igreja Maranata quiser ter paz, se a Igreja Maranata quiser então viver sem o diabo ficar o tempo todo transtornando a vida da liderança e dos membros também, a Maranata ela deveria fazer, e os membros também, os membros deveriam cobrar isso da igreja, da liderança. Olha, meus líderes, se isso aqui é uma igreja espiritual, vamos fazer como a Bíblia manda, vamos reconhecer o pecado, vamos pedir perdão, vamos ressarcir as pessoas que foram prejudicadas, né? Vamos reparar o dano que nós causamos. Se são pessoas de bem, se são pessoas espirituais, deveriam fazer isso. E a liderança deveria simplesmente reconhecer o pecado, pedir perdão para que se estabeleça novamente a paz com Deus, a paz com os homens e a paz social. Eu não sei como faria, porque eles levaram o crime para prescrição, mas será que o diabo vai deixar isso barato?
né? Então essa é a questão. E vejam o que isso gera. O que isso gera, irmãos? Vou mostrar aqui para vocês nos comentários do canal. Abri o canal aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, comentários do canal. Aí nós temos aqui, ó, Luciana Seixas S2 Lu. Que falta de sabedoria esse comentário. Falando de um vídeo da Roseli, olha só. Igreja Maranata, obra de saúde do Velho Testamento. É o vídeo. Ela está dizendo aqui, ó. Vocês pegam comentários isolados para denegrir a imagem da igreja. Então vejam, olha só o problema que causa. A Luciana, ela está preocupada com a imagem da igreja, mas ela não está preocupada com o perdão, com a imagem que os líderes da igreja levaram a igreja para os noticiários, com os líderes sendo presos, uma coisa horrorosa. Será que a Luciana está preocupada com a imagem da igreja? Será que somos nós que estamos manchando ou que manchamos a imagem da igreja? Então vejam que a Luciana ela não tem paz conosco. Nós estamos falando de uma coisa que não tem aqui e a Luciana está dizendo, olha, a imagem da igreja. Então, não tem paz. Mas por que não tem paz? Porque a Luciana ela está defendendo aquela liderança. Enquanto alguém estiver aí dentro defendendo, financiando essa liderança, vai deixar a mesma brecha para Satanás, para o diabo, ficar fazendo confusão. E eu diria o seguinte, a Luciana vai tirar a minha paz? Não, porque eu devo alguma coisa para a Luciana? Eu não, mas eu vou dizer aqui para a Luciana. E aí, Luciana, olha a resposta que eu dou para a Luciana aqui, ó. E o roubo de 24 milhões denegriu a imagem da igreja? Ou fomos nós? Perdoe-me, irmãs, mas parece que você perdeu a noção da decência, da ética e da moral em algum lugar do passado, ou seja, deixou todos esses conceitos de moral, de ética e de espiritualidade, deixou lá em 2012. Realmente admitiu, olha só, eu não vou me importar mais com isso. E aí o que acontece? Fica essa questão, né, Luciana? Nada contra você, mas eu só estou mostrando aqui como você perde a sua paz. Você está aí querendo me xingar, me ofender, ofender a Roseli. E você sabe qual é a preocupação que nós temos em relação a você? Nenhuma. Não que você não seja importante, mas porque, na verdade, nós não devemos nada a você. Entendeu, Luciana? Então, você, por mais que você xingue, quando você xingue e fica esperneando aí, tentando ofender, você só está perdendo a sua própria paz, porque a nós não afeta. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho tranquilamente, falando a verdade, não devemos nada a ninguém, temos a nossa consciência limpinha, limpinha, tanto com os homens quanto com Deus. E aí, o que acontece? Você fica aí raivosa, furiosa, né? Aqui, ó, mandando bala aqui, né? Aí, olha só o Isaac aqui, ó. A você que sairá, faz um favor para todos nós, não volte. Ou seja, o Isaac, ele está revoltado. Mas ele está revoltado por quê? Porque nós estamos falando a verdade. Olha só que coisa mais incrível. Uma pessoa que fica aí babando porque nós estamos falando a verdade. Por quê? Porque ele está sem paz. Então, está sem paz o Isaac, né? E vai ter paz? Não, só vai ter paz no dia que ele resolver romper com a maldade, né? Ó, se você quer ficar furioso aí, fique contra a liderança que não se arrepende, não é isso? E aí volta a paz. Enquanto isso fica difícil, né, Isaac? Aí o Isaac diz aqui, os verdadeiros evangelistas estão onde bebe, fuma e fumar é liberado. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Então, o que acontece? Olha a mente do Isaac aqui, sem querer ofender, tá, Isaac? Porque eu sei até que você também é uma vítima que só precisa realmente acertar algumas coisinhas na sua vida para você ter paz e não ficar aí com essa, né? Oh, meu pai do céu, eu preciso atacar o solo. Isaac, você não vai ofender a gente, nem eu, nem a Roseli de modo nenhum, tá? Você não tem esse poder. Tá? Porque a paz ela reina nos nossos corações e não é você que vai conseguir, porque nós não devemos nada a você. Mas veja bem aqui, olha a noção do Isaac. Ele está falando de beber, de fumar e roubar, Isaac. E roubar. O que é pior? Vamos fazer a comparação. Tudo é ruim, né? Porque se você bebe, você fuma, você está prejudicando a sua própria vida. Mas se você rouba, você está prejudicando a sua vida e você está prejudicando a vida de outras pessoas. Você não acha que é pior, Isaac? Então, eu acho que é pior. Aí agora, aquela história, né? Ó, Isaac, você podia ficar sem essa, né? Porque você está defendendo as pessoas que, ao nosso ver, agem muito mal. Que são pessoas que o diabo tem todo o direito de ficar cutucando, né? Porque não se arrependem. E você está junto nesse barco, né, Isaac? E aí o Isaac continua, ó, kkkkkk, coitado, né? Irmãos, esse negócio de kkk, ele tem um problema. Normalmente quem faz isso tem sim, sabe,
tá com alguma coisa incomodando dentro, precisa mostrar alguma coisa. Enfim, eu acho isso muito esquisito, muito ruim, tá? Eu não gosto, né? Aí kkk, né? Só se fosse uma coisa entre amigos, amistosa. Eu estou conversando com meu amigo, aí falou com kkk, tô achando alguma coisa engraçada. Agora, quando você está colocando kkk para tentar ofender outra pessoa, isso mostra a sua situação, entenderam? Mostra o que está se passando dentro de você. E aí ele diz assim, olha só como isso é verdade. Ele diz assim, kkk, eu vendo isso e pensando, cada maluco aqui. Aí eu disse para ele aqui, né? Ô Isaac, maluco é quem defende ladrão, né? Ô Isaac, né? Que coisa feia, né? E veja bem, irmãos, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que as pessoas elas estão entrando numa guerra, né? E elas não conseguem ter paz. O que vai adiantar você ficar me acusando aqui ou tentando me ofender? Primeiro que você não vai conseguir, não é verdade? Não vai conseguir. E eu não dependo de nada disso. Veja só, na hora que eu quiser fazer, eu faço. Na hora que eu não quiser fazer, eu não faço. Se quiser gravar vídeo, eu gravo. Se a Roseli quiser gravar, ela grava. Se ela não quiser, ela não grava. Se a gente quiser parar aqui e viajar, a gente viaja. Entenderam? Então, a gente não tem nenhum problema. A gente está tentando dar uma contribuição. E se essa contribuição for útil, nós achamos ótimos e já nos sentimos pagos. Então, nós não devemos nada à Maranata e estamos bem tranquilos. Agora, a Maranata depende dos seus membros para poder realmente continuar com com a sua empresa religiosa aí. E aí, o que acontece? Fica jogando as pessoas contra quem está denunciando. Irmãos, e pense comigo, seja razoável. Nós estamos denunciando a falta de arrependimento, nós estamos denunciando a falta de perdão, nós estamos denunciando a falta de humildade. Você acha que isso é errado? Se você acha que isso é errado, eu não sei que Bíblia que você está lendo, ok? Mas nós vamos continuar falando a verdade, não somos afetados de modo nenhum e nem queremos mal a nenhum de vocês, nem Luciana, nem Isaac. Queremos até que uma hora a ficha caia, que vocês realmente resolvam mudar para o lado da verdade. E desejamos, viu, Luciana, Isaac, que Deus abençoe a vida de vocês. E isso é sincero, não estou falando isso aqui só para parecer bonzinho, não. Desejo de coração, porque eu sei que essa posição ela está fazendo mal para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo.